A paz do Senhor, minha querida irmã. Que bom que você está aqui. Antes de mergulharmos no que Deus tem para nós hoje, eu queria te perguntar: como foi a sua semana? Foi um tempo de descanso, ou você enfrentou batalhas pesadas? Independentemente de como foram os últimos dias, eu espero que o seu coração encontre aqui um refúgio e que você se sinta revigorada para começar esta nova semana que se inicia diante de nós. Quero te contar que o tema geral da nossa semana será relacionamentos. Vamos falar sobre vínculos, convivência, família e amizades. Eu creio que será uma jornada verdadeiramente inspiradora seguir o podcast ao longo de todos estes dias, pois Deus quer trazer maturidade emocional e cura para a forma como nos conectamos com as pessoas ao nosso redor. E para abrirmos este ciclo com muita honestidade diante do Pai, hoje vamos conversar sobre um tema que dói mas liberta: quando você ama mais do que é amada. É sobre aquele autoabandono silencioso, sobre o desequilíbrio de se doar demais e acabar se perdendo no processo. Sei que essa é uma dor que muitas de nós carregamos em silêncio, um fardo pesado de doação excessiva, que acaba nos deixando vazias e sem forças. Não é fácil admitir que nos abandonamos um pouco no processo de amar, mas é um passo crucial para a nossa cura. Sabe quando nos entregamos por inteiro e percebemos que a balança não está equilibrada, que o amor que damos não retorna na mesma medida? A alma se ressente, e esse ressentimento, minha amada, precisa ser curado. Às vezes, nos pegamos num ciclo vicioso, onde tentamos compensar a falta de amor recebido doando ainda mais, na esperança de que nosso esforço seja finalmente reconhecido. É como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. O cansaço físico e emocional instala-se, a frustração cresce, e a sensação de não ser boa o suficiente, de não ser digna de um amor recíproco, começa a corroer a nossa autoestima. O coração, que deveria ser um jardim florido, acaba por se tornar um deserto árido, cheio de espinhos de mágoa e desilusão. E nesse deserto, minha irmã, o vento suave do Espírito Santo ainda sopra, mas muitas vezes estamos tão ocupadas tentando preencher os vazios alheios que não o ouvimos. Precisamos parar, respirar, e nos permitir sentir essa dor para então poder entregá-la nas mãos do Pai. Ele entende a profundidade do nosso amor e a dor da rejeição ou da falta de reciprocidade. Ele vê-te na tua entrega e no teu cansaço. É importante lembrar que o amor de Deus por nós é um amor que nos ensina a amar a nós mesmas, como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem, minha irmã, não é apenas um mandamento para amar o outro, mas também um lembrete profundo e vital de que o amor por nós mesmas é a base para qualquer relacionamento saudável. Não podemos dar o que não temos. Se nos esvaziamos completamente pelos outros, o que sobra para nós? Como podemos amar o próximo de forma genuína e equilibrada se não nos amamos primeiro? Essa é uma pergunta que precisamos fazer a nós mesmas, com toda a honestidade e ternura que merecemos. O amor próprio não é egoísmo. É um ato de autopreservação, um reconhecimento do valor que Deus nos deu. É a fundação sobre a qual construímos relacionamentos que nos nutrem, em vez de nos drenarem. O problema de amar mais do que somos amadas reside na erosão da nossa identidade e do nosso valor. Começamos a medir nosso valor pela quantidade de amor que conseguimos extrair, ou pela aprovação que recebemos. E isso, minha querida, é uma armadilha. A areia quente do deserto pode fazer-nos esquecer que somos fontes de água viva, capazes de nos sustentar e de nutrir outras vidas, mas apenas se estivermos cheias. Se te sentes constantemente a procurar a validação, ou o amor que o outro não pode ou não quer dar, é hora de olhares para dentro. É hora de buscares as frestas de luz que o Espírito Santo está a tentar mostrar no teu caminho, indicando que há um caminho de renovo e de restauração para o teu coração. Essas rachaduras na nossa alma, que antes pareciam apenas dores, são na verdade por onde a luz de Deus quer entrar para curar e iluminar. Quando falamos de limites saudáveis, estamos falando de amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmas. Colocar limites não é rejeitar, é proteger. Proteger o nosso tempo, a nossa energia, a nossa paz e o nosso coração. É uma forma de dizer: eu importo-me comigo o suficiente para não permitir que esta situação me magoe ainda mais. E essa postura, minha amada, é um reflexo da sabedoria que vem do alto. O desequilíbrio afetivo muitas vezes cega-nos para a necessidade de dizer não,
de nos afastarmos de situações ou pessoas que constantemente nos esgotam. Os braços do Pai estão sempre abertos para nos acolher quando estamos feridas, e Ele nos capacita a tomar decisões que visam o nosso bem-estar espiritual e emocional. Não se sinta culpada por buscar o seu próprio renascer em meio às cinzas de relacionamentos desequilibrados. A cura das feridas ocultas começa quando reconhecemos a dor e nos permitimos senti-la. É um processo, minha irmã, e não uma linha de chegada instantânea. É como a chuva mansa que cai sobre a terra ressecada, aos poucos amolecendo o solo e permitindo que as sementes da esperança comecem a germinar. Cada lágrima derramada é um passo para a libertação, um sinal de que o teu coração está a procurar alívio. Permite-te chorar, permite-te lamentar, mas não te demores na lamentação. Depois, levanta a cabeça e olha para o amanhecer espiritual que Deus prepara para ti. Ele não te abandonou no teu deserto. Ele está contigo em cada passo, em cada oração silenciosa, em cada suspiro de cansaço. A restauração da fé acontece quando percebemos que mesmo nas dores mais profundas, a mão de Deus está estendida, pronta para nos levantar. A esperança concreta, minha querida, é saber que Deus pode transformar qualquer deserto num oásis. Ele pode pegar nos cacos do teu coração e reconstruir algo mais belo e mais forte do que antes. Essa esperança não é um mero otimismo vazio, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de um Deus que nunca falha. A paz para continuar surge dessa certeza, dessa convicção de que não estamos sozinhas. A renovação e a força virão à medida que nos entregamos ao processo de cura, permitindo que o Espírito Santo nos guie para águas tranquilas, onde podemos descansar e ser restauradas. Não precisamos correr para consertar tudo de uma vez. Precisamos apenas dar um passo de fé de cada vez, confiando que Deus está à frente, a aplanar o caminho e a restaurar as nossas forças. Muitas vezes, irmão, o que chamamos de amor é na verdade uma carência disfarçada de sacrifício. O verdadeiro amor bíblico é sacrificial, sim, mas ele não anula a dignidade do ser humano que o pratica. Jesus amou-nos profundamente, mas ele também se retirava para orar. Ele também estabelecia limites com as multidões e até com os seus discípulos quando necessário. Se o próprio mestre entendia a importância de cuidar da sua comunhão e do seu fôlego, porque achamos que devemos ser fontes inesgotáveis sem nunca sermos reabastecidas? Amar mais do que somos amadas torna-se um pecado contra nós mesmas quando ignoramos que somos templo do Espírito Santo. E cuidar desse templo exige que não permitamos que ele seja pisoteado por falta de reciprocidade. Precisamos falar sobre a coragem de ser amada. Algumas de nós viciaram-se em dar, porque dar coloca-nos numa posição de controle, enquanto receber exige vulnerabilidade. Talvez você ame demais para não ter que enfrentar o medo de não ser amada se parar de servir. Mas o amor de Deus diz que você já é amada antes mesmo de fazer qualquer coisa. Essa é a base do nosso renovo. Quando entendemos que o nosso valor está em quem nos criou, e não em quem nos ignora, as correntes do desequilíbrio afetivo começam a cair. Você não precisa comprar o afeto de ninguém com a sua exaustão. Vamos orar. Se puderes, feche os olhos agora e vamos falar com o Pai, entregando a Ele o nosso coração e as nossas feridas. Senhor, nós te agradecemos por este momento de conexão, por este espaço de renascer e de cura. Pai, olhamos para Ti com os nossos corações abertos e muitas vezes feridos. Estamos cansadas de amar mais do que somos amadas, de doar mais do que recebemos, de sentir que estamos sempre em falta apesar de darmos tudo. Reconhecemos diante de Ti, Senhor, a dor desse desequilíbrio, a exaustão de tentar preencher vazios que não nos pertencem e de carregar fardos que o Senhor não nos pediu para levar. Pedimos, Pai, que a Tua graça nos alcance profundamente agora. Cura cada ferida oculta, cada mágoa que se instalou no silêncio, cada decepção que nos fez duvidar do nosso valor. Ensina-nos, Espírito Santo, a amar a nós mesmas como Tu nos amas. Ajuda-nos a enxergar a beleza que Tu colocaste em nós e a estabelecer limites saudáveis que protejam o nosso coração, a nossa mente e a nossa paz. Que não tenhamos medo de dizer não, quando a nossa alma estiver a gritar por descanso. Restaura nossa fé, Senhor. Renova as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Enche-nos com a Tua esperança que não falha, aquela que nos faz olhar para além das circunstâncias e ver o Teu agir. Que possamos encontrar descanso real em Ti, sabendo que o Teu amor é o único que é completo, perfeito e verdadeiramente incondicional.
Fortalece cada irmã que me ouve agora para continuar a jornada, mas não mais debaixo de um jugo pesado, e sim debaixo do teu fardo que é leve. Pai, que esta semana que se inicia seja marcada por uma nova consciência, que cada relacionamento seja passado pelo crivo da tua vontade. Tira as escamas dos nossos olhos e ajuda-nos a caminhar em sabedoria e maturidade. Tudo isto te pedimos e te agradecemos, confiantes na tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Minha querida irmã, recebe esta paz que excede todo o entendimento. Guarda no teu coração o que Deus falou hoje. Tu és preciosa, és amada, e o teu valor não depende do reconhecimento humano. Espero que este encontro tenha trazido um bálsamo para a tua alma. Se você sentiu que esta mensagem tocou no fundo do seu coração, compartilhe-a com uma amiga, uma familiar, alguém que você saiba que também está passando por um deserto nos relacionamentos. Alguém pode estar desesperadamente precisando de ouvir que é lícito cuidar de si mesma. Te convido a seguir o nosso podcast, Renovo no Deserto, nas plataformas de áudio preferidas, para que possas acompanhar toda esta semana especial sobre relacionamentos. Se nos estás acompanhando pelo YouTube, não esqueças de curtir, comentar o que você sentiu, e também compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o nosso próximo encontro, que será uma continuação abençoada desta jornada. E para encerrar o nosso tempo de hoje, deixo uma palavra para a sua meditação, que está no livro de Provérbios, capítulo 4 e versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o Senhor te acompanhe, te escute e te fortaleça em cada decisão. Espero amanhã para continuarmos este caminho de cura. Até o nosso próximo encontro.